Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em 1 Samuel, versículo 1, capítulo 9, que vai dizer assim: Após terem comido e bebido em Siló, entrou Eli, o sacerdote, assentou numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, e beniguidade, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer, e lhe der um filho, varão. Ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluias. Hoje eu estou aqui trazendo esta palavra sobre o posicionamento de Ana. Ana, naquela época, ela não tinha um filho. E uma mulher que era casada, que não tinha filho, era uma vergonha para o seu marido. E naquele tempo, uma mulher, ela tinha rivais, porque o seu marido ele poderia casar com várias mulheres. É diferente de hoje. Hoje, se o homem casa com várias mulheres, ele está cometendo adultério. E naquele tempo, não. Então, você imagina Ana sendo casada e o desejo do coração dela era ter um filho. Só que a madre dela estava fechada. E por outro lado tinha Penina, a sua rival, que tinha filhos, que atormentava Ana, que tirava barato da cara de Ana, porque Ana não poderia dar um filho ao seu marido. E naquele tempo era uma vergonha uma mulher não poder dar um filho. E Ana, ela sempre chorava, Ana sempre se angustiava, sempre com amargura de alma. Até chegou um ponto que o seu esposo, Eucana, vira para ela e fala: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele está comparando o amor de uma mulher para com o homem, de uma mãe. Ela queria sentir o que é ser mãe, o que é gerar um filho, aleluias. E hoje eu vim aqui falar para mim e para você que somos solteiras, que estamos esperando no Senhor. Nós precisamos continuar crendo que aquele que fez a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la no tempo dele, em nome de Jesus Cristo. Ana, ela se posicionou, ela não aceitou mais viver a mesmice, ela não aceitou mais viver na chacota, ela não aceitou mais as migalhas. Ela se posicionou, ela foi diante daquele que poderia mudar a história, aleluias, e ela foi diante do altar do Senhor. Ela colocou diante do altar do Senhor a sua aflição, a sua dor, o desejo do coração dela de ser mãe. E eu e você temos que nos colocar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eu consagro diante da tua doce presença, Pai, o meu sonho de casar, de constituir minha família, Senhor. Deus, eu sei que você vai colocar na minha vida um homem de caráter, um homem trabalhador, um homem íntegro, um homem fiel, um homem que tem uma vida no teu altar, um homem que te ama acima de todas as coisas. Senhor, tira toda angústia, toda tristeza do meu coração em nome de Jesus Cristo. Me ensina a esperar o teu tempo para minha vida sentimental, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que é tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. E tudo que eu coloco a mão não presta. Eu só trago coisas que não te agrada, que me afasta da tua doce presença. Senhor, tem misericórdia da minha vida. É esse posicionamento que nós precisamos ter diante da presença do Senhor para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas sentimental em nome de Jesus Cristo, que toda a esterilidade da nossa vida sentimental caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Quando Ana se posicionou, ela viveu o extraordinário de Deus sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. E é o que o Senhor quer de mim, de você. Ele quer que nós nos posicionamos. Nós estamos em agosto. Tem muita coisa para acontecer. Eu creio que até o final deste ano o Senhor vai nos apresentar o nosso Boaz em nome de Jesus Cristo. Só que para isso acontecer nós precisamos estar preparadas.
como eu venho falando, que nós precisamos cuidar de nós precisamos nos amar primeiro, nós precisamos nos conhecer como pessoa, como ser humano, conhecer o nosso corpo em nome de Jesus Cristo, nós precisamos nos valorizar como homens e mulheres que estão esperando em Deus, aleluias. Muitas das vezes as pessoas nos diminuem, muitas das vezes as pessoas colocam um peso em nós que não é nosso e nós aceitamos, porque nós estamos carentes, porque nós estamos ansiosos, desesperados para viver algo. E aquilo que o Senhor tem para colocar nas nossas vidas é bem leve, é bem tranquilo em nome de Jesus Cristo. Quando Saul fala para Davi, que Davi chega lá, quando o pai pede para ele levar alimento para os filhos, para saber o que estava acontecendo lá na guerra, e ele encontra o gigante afrontando o exército de Deus. Ele fala que ele vai, e Saul coloca a veste dele em Davi. Só que a veste de Davi não servia, a veste de Saul não servia em Davi. E muitas das vezes as pessoas querem colocar veste em nós que não nos serve, que não cabe, que não é o nosso número, que nos deixa desconfortável. E muitas das vezes nós aceitamos e nós acabamos nos diminuindo, nós acabamos sumindo para agradar a outra pessoa. Nós não precisamos agradar a ninguém, nós precisamos agradar ao Senhor. Foi Jesus que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, aleluia. E Ele quer fazer infinitamente mais daquilo que nós possamos pedir, pensar ou imaginar, mas aí você precisamos nos posicionarmos em nome de Jesus Cristo. Entra nos seus contatos aí no seu WhatsApp, na lista da sua agenda do telefone, tira todas as pessoas que não te agradam mais, que não faz mais parte da tua vida hoje, daquilo que você está vivendo hoje com Deus, tira tudo. Muita da gente fala assim, vou deixar esse número aqui, vai que um dia. Não vai que um dia. O Senhor tem coisas novas. Aquilo que passou, passou. Se não ficou, não era para ser seu, aleluias, porque o Senhor tem coisas novas. E eu e você, nós olhamos com tanto pesar para coisas do passado, que nos trouxe dor, que nos trouxe tristeza, que nos diminuiu. E nós ficamos, será, Senhor? Não, o Senhor tem coisa nova. E o nosso marido não vai ser peso, vai ser uma coisa leve. Aquilo que o Senhor põe na nossa vida traz leveza, traz honra, traz princípio para as nossas vidas em nome de Jesus. Então nós temos que parar de olhar para o passado e começar a enxergar o futuro. Se Ana continuasse olhando para a situação que estava machucando ela, para todas as vezes que Penina se levantava para afrontar, para diminuir, ela não tinha se posicionado, ela não tinha vivido o projeto de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Ana, ela só queria um filho, e o Senhor queria um sacerdote, aleluias. E quando ela se posicionou, o Senhor entregou para ela um filho, que ela devolveu ao Senhor. E, consequente, ela teve outros filhos. E o primeiro filho foi a primícia que ela entregou ao Senhor, que foi o profeta Samuel, que fez parte da história dessa nação, aleluia, de Israel. E o Senhor quer fazer história nas nossas vidas sentimentais, que através das nossas vidas sentimentais, vidas vão ser alcançadas em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele tem propósito. Quando o Senhor coloca os sonhos nos nossos corações é porque Ele já tem propósito. E não é só um casamento, mas é o casamento que vai honrar a Deus. É um casamento que vai levar vidas a alcançar ao Senhor, ter experiência com o Senhor, por causa do nosso posicionamento, por causa do nosso testemunho, aleluias. Imagine se Ana estivesse só chorando, só abatida, em depressão com a situação, mas quando ela resolveu mudar o cenário,
o Senhor entrou em cena, porque ela deu autorização para o Senhor trabalhar naquela história, aleluias. Porque quando eu e você começamos a olhar para o passado, quando eu e você começamos a buscar coisas que não agregam mais ao nosso futuro, nós nos distanciamos da presença do Senhor. E o Senhor, Ele quer colocar coisas novas, o Senhor tem novo para nossas vidas em nome de Jesus Cristo, aleluias. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Por mais que aos nossos olhos nós não conseguimos enxergar, mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Ana transformou sua dor em oração e Deus transformou a sua história, aleluias. Ana carregava uma dor profunda todos os anos. Ela subia à casa do Senhor, mas o seu coração estava ferido. Em vez de desistir ou se revoltar contra Deus, ela escolheu derramar a sua alma diante da presença do Senhor. Aleluias. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Muitas pessoas hoje têm coragem, têm carregado uma dor sentimental, ora, há anos, pelo casamento, esperando pela pessoa certa e às vezes parecendo ver todos os ao redor realizando esse sonho. Assim como Ana, ela pôde sentir que o tempo estava demorando, aleluias, mas ela se manteve firme. Ela buscou a face daquele que poderia mudar a história, aleluias. Mas Ana nos ensina 3 princípios poderosos, aleluias. Primeiro, levar sua dor ao lugar certo, aos pés do Senhor, não tem outro lugar. Nós precisamos levar a nossa dor diante da presença do Senhor, abrir o nosso coração, falar: Senhor, tá doendo. Senhor, eu tenho um sonho de casar, mas parece que não tá acontecendo. Senhor, tem misericórdia, Pai. E o Senhor, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar à direção que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ana não permitiu que a dor o afastasse do Senhor. Ela fez da dor uma motivação para buscá-lo ainda mais. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar essa dor, esse sonho diante do altar do Senhor e fazer dele uma motivação para que nós estejamos presentes cada dia mais e mais na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando em nome de Jesus Cristo, tendo nosso momento com o Senhor, o adorando em espírito e em verdade, porque Ele é o único que merece ser adorado. Não existe outro Deus a não ser o Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Rei dos reis, aleluias. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia. 1 Pedro 5:7. Então nós precisamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, porque é Ele que cuida de nós, Ele cuida do nosso futuro, Ele cuida do nosso levantar, do nosso deitar, aleluias. O segundo, não deixe a circunstância matar a sua esperança. Muitas das vezes nós deixamos que a espera mate a esperança, que a situação contrária frustra os nossos sonhos. Não deixe que isso aconteça. Peça para o Senhor restaurar os seus sonhos. Volte a sonhar, aleluias. Começa a colocar diante do altar do Senhor como você quer viver este sonho de amor que vem do altar do Senhor, como você quer o seu casamento, aleluias. Cada detalhe coloque diante da presença do Senhor e deixe Deus operar em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes as lágrimas, ela embaça o nosso olhar e nós não conseguimos enxergar. Nós perdemos a sensibilidade de enxergar, de sonhar, de buscar. Mas nós precisamos
buscar estar firme na presença do Senhor, pedir para que o Senhor venha curar os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade dos nossos corações, todo o medo, toda a insegurança, toda a palavra contrária, toda a maldição hereditária, toda a maldição familiar, seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Mesmo sem chegar à resposta, Ana continuou confiando. A palavra é clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37:5. Nós precisamos confiar no Senhor. Entregar o nosso caminho a Ele, confiar e esperar, porque Ele vai fazer o mais sobre as nossas vidas sentimentais em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes, todas as áreas das nossas vidas estão alinhadas. Só a nossa vida sentimental que está desalinhada, parece que nada acontece. Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer algo novo, aleluias. Você ainda não percebeu que eu abro caminho no deserto, que eu trago luz na escuridão, porque eu sou o Deus do impossível, eu vou onde ninguém mais pode ir, eu faço aquilo que ninguém mais pode fazer, aleluias. Creia, creia. Creia, por mais que esteja difícil, creia, aleluias. Quando Deus está preparando algo, o tempo nunca é desperdício. Ele trabalha também no nosso caráter, o Senhor precisa trabalhar em nós. Então começamos a falar, Senhor, o que precisa em mim ser transformado? O que não tem te agradado em mim, Senhor, transforma, Pai. Oh, Senhor, mostra-me aquilo que o Senhor quer de mim. Me ensina a ser a mulher que o Senhor tem sonhado para que eu possa viver as tuas promessas em nome de Jesus Cristo. Abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Me ensina a te obedecer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor ele vai começar a trabalhar nas nossas vidas. Ele vai começar a nos transformar de dentro para fora. Ele vai começar a nos lapidar em nome de Jesus Cristo. E as pessoas vão começar a olhar para as nossas vidas e vai começar a enxergar que há algo diferente. Porque Jesus está trabalhando na nossa vida. Nós estamos em obra constantemente, aleluia. Nós somos o canteiro de obras. E quem está fazendo a grande obra é o Senhor. Não existe outro, aleluias. Não é do jeito que nós estamos, não é da nossa maneira, mas é do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, em nome de Jesus Cristo. O terceiro, quem espera em Deus não espera em vão. É tão interessante porque muitas das vezes a gente está esperando em Deus, a gente está vendo que nada está acontecendo. Nada, nada e nada e nada. Mas quem espera em Deus não espera em vão, aleluias. Depois de orar, Ana saiu diferente. A resposta ainda não havia chegado, mas a paz de Deus já havia alcançado o seu coração. Quando nós colocamos todas as situações nas mãos do Senhor, por mais que aos nossos olhos nada parece estar resolvido, mas a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela habita em nós, aleluias. E nós começamos a caminhar tranquila, sem ansiedade, sem medo, sem insegurança, porque nós entregamos a situação na mão daquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar em nome de Jesus Cristo. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, o seu semblante já não era mais triste. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, o nosso semblante ele muda. Nós começamos a exalar uma essência diferenciada e todos começam a olhar para nós e ver que tem algo diferente. Ninguém sabe identificar o que é, mas Jesus está no barco, Jesus está operando, aleluias. Isso nos ensina que a paz pode chegar antes mesmo do milagre. Nós não precisamos viver o milagre para que a paz chegue. Primeiro a paz precisa chegar, para depois o milagre acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu e você precisamos estar preparados. Eu e você precisamos cuidar dessa carcaça aqui, ó. Porque se essa carcaça não tiver adornada, limpa, o que adianta?
Como eu já falei, torna a repetir, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos fazer um check-up médico. Nós precisamos entrar numa academia, fazer uma caminhada, mudar nossa alimentação, aleluias, cuidar de nós. Porque o princípio de uma organização é você saber administrar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Começando por nós. Nós temos que saber administrar a nossa vida. Coisas básicas. Quando nós começamos a fazer caminhada, quando nós começamos a olhar para nós, esquecer que existem outras pessoas, mas você fazer por você. Muitas das vezes você fala assim, eu vou para academia para ficar toda saradona, bombom. Não, você vai para academia para cuidar da sua saúde. Porque fazer atividade física também faz parte de cuidarmos de nós. Cuida da mente, cuida do corpo. E está sendo interessante que estava conversando com uma personal e ela estava falando, né, que ela faz exercício, ela cuida do corpo, porque se um dia ela for parar em cima de uma cama, vai ter músculo. Não vai ter só gordura, vai ter músculo. E não vai ficar uma coisa assim tão feia, né? Porque nós em si, o nosso corpo, com a sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Quando chega um determinado tempo, fica uma coisa feia. Eu falo, não vai ficar tão feio. As pessoas vão ter prazer, falam assim, não, eu vou cuidar dela porque ela tá inteira. Tá uma coroa inteira. E é isso que a gente tem que pensar, não é no hoje, é lá na frente. Eu vou cuidar de mim porque eu não sei como é que vai ser lá na frente. Se eu parar em cima de uma cama, como é que vai ser? Tá repreendido em nome de Jesus, mas a gente tem que pensar. Não é só colocar coisas gostosas para dentro do bucho e esquecer de cuidar de nós. Nós precisamos cuidar de nós, precisamos nos amar. E assim, é tão gratificante quando você cuida de você, que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, você tá bonita. O que você tá fazendo? Nossa, que pele! Que é isso? E você olha e fala assim, meu, eu não tô fazendo nada. Estou indo pra academia. Eu só tô me cuidando, eu só tô me amando, eu estou me respeitando. Isso é uma grande diferença e nós precisamos acordar. Não é só trabalhar, 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 comer, 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 como se não houvesse amanhã. Nós precisamos cuidar desse tempo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por ser morada do Espírito Santo, nós precisamos cuidar de nós. Então, que nós viemos acordar para olhar para nós em primeiro lugar. Como eu costumo dizer, estar um tempo assim, egoísta. É eu. Agora eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim. Eu vou para academia, eu vou cuidar do meu cabelo, eu vou fazer limpeza de pele. Eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer e que eu não faço. Sem se preocupar com a outra pessoa. Se vai satisfazer o teu ego, a tua vontade, faça. Só não faça se o Espírito Santo falar para você, não faça. Obedeça. Obedeça a voz do Espírito Santo se ele falar, não faça. Organize seu guarda-roupa, tire as roupas que estão lá entulhadas, que não te servem mais, que você tá falando, eu vou emagrecer para poder usar. Se você não cuidar de você, como é que você vai emagrecer? Então tira o velho para dar lugar para o novo, em nome de Jesus Cristo. É uma coisa assim que o Senhor me incomodou tanto ultimamente. Eu comprei algumas calças e usei 2 vezes. E eu tava arrumando o guarda-roupa e o Espírito Santo começou a falar comigo referente à calça. Eu falei, mas Deus, eu comprei essa calça que tá nova. Eu só usei 2 vezes. E tinha calça que eu ainda nem tinha usado. Aí eu falei, Senhor, eu vou usar. Depois que eu usar, eu dou. Aí eu fui pro curso.
E no curso, o pastor que eu estava ministrando, ele começou a falar algumas coisas que o Espírito Santo falou, tá vendo? Eu tô falando com você. Eu falei, tá bom. Eu peguei as calças e doei a calça. Aí eu falei, agora? Tô sem calça, que não sei o que, mas o Senhor sempre provei todas as coisas. Comprei outras calças, mas não do jeito que era as primeiras, de formas diferentes. E isso me fez bem, saber que eu agradei ao Espírito Santo. Então, ouça e obedeça aquilo que o Espírito te fala. Você não está ficando louca, não. Muita da gente fala assim, não, eu tô ficando louca, quando você escuta aquela vozinha, né? Não, você não tá ficando louca, não, é o Espírito Santo que tá falando com você. Quando se arrumar, olha no espelho e fala, Espírito Santo, eu tô bonita? O Senhor sai comigo deste jeito? Se ele falar que não, troca de roupa. Mas se ele falar que sim, bora lá, vamos sair. Muitas das vezes nós não precisamos estar rodeados de pessoas, multidões. Nós precisamos estar nós e Deus. Vai para um shopping, passeia no shopping, tira um tempo para você tomar um café com você mesmo, almoçar com você mesmo, tomar um sorvete com você mesmo. É tão bom quando a gente dá esse presente para nós mesmos. Ah, eu não vou porque eu não tenho ninguém. Vai para o cinema você mesma. A princípio é estranho, mas depois você tira de letra, porque você está satisfazendo você. Você está se curtindo, se conhecendo, aleluias. E é isso que nós precisamos fazer na espera. Vai fazer cursos, vai se aperfeiçoar na área que você atua ou em outras áreas, aleluias. Vai fazer um curso de línguas, vai fazer um curso de inglês, espanhol, francês, sei lá, vai fazer um curso de culinária. Vai cuidar de você, tira esse tempo de espera para você cuidar de você. E não esqueça de orar, não esqueça de buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E é no tempo dele, na hora dele. E eu creio que este é o ano de viver o novo do Senhor sobre as nossas vidas sentimentais, em nome de Jesus Cristo. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças. Isaías 40, 31. E o salmista declara: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. Isso não significa que Deus realiza todo o desejo exatamente como imaginamos, mas que Ele conduz a vida daqueles que confiam nele, segundo a sua vontade e o seu tempo. Aleluias. Conclusão. Se hoje você está esperando por um casamento abençoado, aprenda com Ana. Não permita que a ansiedade controle a sua vida. Transforme sua espera em um tempo de oração, crescimento e intimidade com Deus. Aleluias. O Deus que ouve Ana continua a ouvir na oração dos seus filhos. Confie, permaneça fiel e deixe que Ele escreva a história no tempo certo. Aleluias. A espera, não, esperar na mão de Deus nunca é tempo perdido. É o lugar onde Ele prepara os corações para viver propósito Ele tem para as nossas vidas. E que esse propósito seja alinhado com a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Que esse propósito venha somar para o reino de Deus. Que vida seja alcançada através das nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos viver só para nós. Não, é para somar para o reino de Deus. Porque nós que servimos ao Senhor, o nosso casamento, a nossa casa, tudo que há em nós tem que servir ao reino. Servir
a casa de Deus, servir a presença do Senhor, porque tem muitas vidas que precisam conhecer este Deus maravilhoso em nome de Jesus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante da tua doce presença, Pai, cada mulher, cada homem, ó Deus, que está esperando em ti, Senhor, o bom encontro matrimonial. Tira toda a tristeza, toda a angústia, Senhor. Tira toda a ansiedade do coração, quebra as cadeias, quebra com todo o opróbrio, em nome de Jesus Cristo. Ô, Senhor, desfaz todo o laço do passarinheiro, Senhor, toda maldição hereditária, toda maldição familiar, está repreendida e anulada agora, em nome de Jesus Cristo. Toda aliança, Senhor, de sangue do passado, está repreendida e anulada agora, em nome de Jesus. Perdoa-te dos nossos pecados, Senhor. Vê se há algum caminho mal, nos perdoa, ó Deus, em nome de Jesus. Sara a nossa terra, Senhor. Mostra, meu Deus, aonde nós precisamos fazer um concerto contigo para que nós possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas sentimental, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo, ó Deus, que até o dia 31 de dezembro, Senhor, nós vamos viver a restauração da nossa vida sentimental, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor, como o Senhor ouve o clamor de Ana, Senhor, ouve o nosso clamor em nome de Jesus Cristo. Atende a oração, Senhor, dos teus filhos, Senhor, se estiver trilhado com a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Que todo o nosso eu, que toda a nossa carne caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha crescer em nós, Senhor. Que a tua vontade seja notória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esse casamento seja para glorificar o teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo. Se não for para glorificar o teu reino, Pai, não permita, Senhor Deus, em nome de Jesus. E a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque nós cremos em ti, nós esperamos em ti, em nome de Jesus. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continue escrevendo a nossa história, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Se o Senhor assim permitir, estarei de volta trazendo um momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.